Boa noite. Boa noite. Bem-vindos ao jornal Economia em Foco. Nessa semana foi divulgado o boletim do IBRE, da FGV, referente ao mês de agosto. O boletim trata de assuntos da atual conjuntura econômica do Brasil. Bom, e essa semana também foi marcada pela retomada dos trabalhos do Congresso. O Supremo Tribunal Federal decidiu se vai ou não prosseguir com os processos contra o presidente Michel Temer. Apesar da retomada dos trabalhos do Congresso, nota-se que a reforma da Previdência, que era um dos assuntos em pauta, deixaram de figurar entre os assuntos mais importantes. Além disso, a crise política, a qual foi a principal influenciadora para a revisão da meta do déficit primário de 2017 e 2018, foi para 159 bilhões. Mesmo em meio à crise política, o nível de atividade demonstrou sinais de recuperação e não sofreu tantos O abalos. principal destaque do boletim do IBRE do mês de agosto foi as políticas fiscal e monetária. Para comentar um pouco mais sobre a economia monetária, recebemos hoje o pesquisador do IBRE, José Júlio Sena. Boa noite, doutor. Boa noite, seja bem-vindo ao jornal Economia em Foco. Não temos ainda uma definição de qual vai ser a Selic que será realizada no dia 6 de setembro. Porém, temos uma previsão que, segundo publicado no boletim do IBRE, que será uma redução de cerca de 1%. Como que vocês chegaram nessa conclusão? Primeiramente, boa noite a todos. Para chegar nessa conclusão, a gente usou de dados das decisões anteriores feitas pelo Banco Central. Por exemplo, entre fevereiro e abril, o Banco Central reduziu a taxa de inflação projetada para 2018 de 4,5% para 4,4%. A partir disso, o mercado esperava que essa taxa, a partir dessa resposta, o mercado esperava que a Selic abaixasse entre 1,25%. Contudo, o Banco Central abaixou em 1%. Já em maio, após aquelas relações da JBS, entre os escândalos e tudo mais, era esperado que a inflação subisse, decorrente dos juros reais da economia, porque eles subiram a partir dessas relações. Contudo, isso não ocorreu, ocorreu o inverso, o que levou ao Banco Central o encorajamento para baixar em mais 1% a Selic. Já em julho, a partir da queda do risco país em 20% e da contínua queda da inflação projetada e real, o Banco Central decidiu reduzir mais uma vez em 1%. Então, a partir de todas essas decisões e do cenário, se o cenário macroeconômico continuar nesse nível, provavelmente em setembro também teremos uma redução de 1%. Caso sua previsão se concretize, quais são as expectativas de impacto sobre o mercado? Bom, uma redução da taxa de juros incentivaria o consumo. Contudo, as famílias hoje no Brasil estão muito endividadas, mesmo pagando parte das suas dívidas com FGTS inativo. Além disso, o desemprego no Brasil está muito alto nos dias atuais. Então, eu acredito que o impacto no consumo não seja tão expressivo. Em contrapartida, os investimentos poderiam receber uma elevação. Por quê? Porque os investimentos que antigamente não eram atrativos, a taxa de 9,25%, poderiam passar a se tornar atrativos a nova taxa de 8,25%. E, além disso, o risco do país reduziu 20%, como dito anteriormente também, o que levaria ao aumento da renda e também do consumo das famílias que estariam envolvidas com esses novos investimentos. Bom, parece que vamos ter notícias boas pela frente, não, então, doutor? É o que esperamos. Bom, agradecemos a sua participação, então. Vamos agora para Brasília falar com o repórter Miro Leitão. Miro, você me escuta? Boa noite, João. Boa noite, Fernanda. Eu estou aqui com a Vilma, que vai falar um pouco sobre a política fiscal do mês de agosto. Bom, Vilma, de acordo com o que foi divulgado no boletim IBRE desse mês, a meta de déficit primário foi revisada, não só para 2018, como também para 2017. O que você tem a falar sobre esse assunto? Boa noite a todos. Miro, essa decisão ela não nos espantou, já que recorrentemente as metas de déficit primário elas são revisadas no Brasil. A meta passou de 139 bilhões para 159 bilhões em 2017 e em 2018 passou de 129 bilhões para 159 bilhões também, o que implicitamente nos revela que, infelizmente, não conseguiremos reduzir o déficit primário para o próximo ano como era previsto. Bom, ano passado, as previsões de crescimento econômico eram em torno de 1,2% para 2017. Esse ano já podemos prever um crescimento de 0,4%. Você acha que esse fator impactou sobre a decisão da revisão da meta? Certamente. Contudo, esse não foi o único agravante. O governo ele se mostrava muito confiante quanto às expectativas de rendas extras, porém, frustrou-se logo no segundo bimestre, quando as projeções do mercado e a redução de 16 bilhões da previsão de rendas extras para esse ano corrente
demonstrou que esse resultado não seria alcançado. Dessa forma, para alcançar a meta do primário, o governo deveria reduzir os gastos do governo ou aumentar os impostos, mas isso geraria algumas incertezas nas contas públicas futuras. Dessa forma, optou-se mais uma vez pela revisão da meta, e o que era uma exceção acabou virando regra. Bom, agradecemos a Vilma aqui em nosso jornal, de volta com o João e a Fernanda no estúdio. Obrigado, Vilma. Obrigado, Miro, pelas informações. Em vista de tudo que foi falado e das notícias recentes, principalmente o pacote de privatizações, o que será que podemos esperar do futuro, hein, João? Pois é, o que podemos esperar? Bom, chegamos ao fim de mais um Jornal Economia em Foco. Nos vemos amanhã com mais notícias. Muito obrigado pela atenção e boa noite. Boa noite.